Olá, olá a todos. Eu aqui para um bate-papo nesse ângulo diferente, não tão habitual. Mas eu vim trazer esse bate-papo porque eu acho necessário e é bom externalizar seus pensamentos e pensar, né? Refletir sobre isso com você mesmo, com quem me escuta, com outros. E essa conversa eu já tive com algumas pessoas e hoje eu vim trazê-la aqui. Eu vim trazer aqui um tema tem muito relacionado com o que eu falo, questão da tecnologia, o avanço da tecnologia. E eu vim falar um pouco hoje sobre IA, né? A inteligência. Ai, minha luz está desligando. A inteligência artificial, internacional, artificial. E eu vejo que algumas pessoas, como tudo assim vai mudando, né? Como o excesso, os excessos. Mas algumas pessoas, chega a ser até engraçado, estão tornando essa tecnologia tipo uma entidade, vamos dizer assim. Deixa eu ver se eu deixo ligado aqui isso. Ai. Tipo uma entidade. Aí eu vou voltar no tempo e lembrar vocês como nós, seres humanos, meros mortais, realizava qualquer tipo de pesquisa, de uma curiosidade, ou uma pesquisa, tanto para o âmbito acadêmico, né, na época da escola, ensino médio e tal, como eram feitas as pesquisas. No meu tempo, olha que eu não sou tão antiga assim, não vou nem falar a questão da idade, mas a gente precisava fazer algum trabalho, a gente ia para as bibliotecas, atrás dos dicionários, dos livros. Tem um tempo mais assim antes de mim que eu escuto algumas pessoas mais velhas falando que tinha um Basca, né? Basca, se eu não estiver falando. Acho que o nome era esse, é um tipo de um dicionário. Mas a gente ia para a biblioteca, a gente buscava nos dicionários a origem de palavras, nos livros mesmo, jornais. Tinha a biblioteca que tinha um acervo dependendo do conteúdo histórico, vamos dizer assim. Na minha cidade mesmo tem uma biblioteca que tinha um acervo com fatos históricos do município. Era ali que a gente achava esse tipo de informação. E depois aí veio a internet, da forma, aquela internet de escada, que era no computador, com aquelas CPUs enormes, o monitor, a CPU, e a gente começava a pesquisar aonde? No navegador. E nossa fonte de pesquisa principal era o Wikipedia, né, que fala. E a gente pesquisava ali. Tinha até professores que não gostavam daquela fonte e tal. Não, se aprofunde mais. Mas a gente ia ali naquela lista, aí depois se aprimorou, aquelas 3 primeiras listas era nosso parâmetro para pesquisa. Mas mesmo assim ainda continuávamos a busca dos livros. Aí a coisa foi evoluindo, né? Aí o computador, ele ficou obsoleto, aí veio os tablets, notebooks, aí hoje a gente tem informação na palma da mão, nesse aparelhinho aqui que tá me filmando. E aí a geração mais jovem, Google, vamos dizer assim, Google, pesquisa no Google, vamos dar uma pesquisada no Google, é assim que falava. Aí teve uma fase de minha filha, que eu nem sabia que isso existia, que até hoje eu não sei mexer direito. Peraí, mãe, eu vou pesquisar aqui no TikTok. Como? Vou pesquisar no TikTok. Eu falei, ah, é? Já não usavam mais o Google. Pesquisa no TikTok, né? E hoje tem o Gemini, tem várias plataformas com a IA. E as pessoas estão esquecendo que assim como os livros, dicionários, o computador Google, que a gente tinha na Wikipédia, são seres humanos que fornecem, que alimentam essas informações. E hoje, com esse mundo ainda mais capitalista, essa informação ela é totalmente alimentada, sempre com algum propósito. Se você pesquisa pelo Gemini, vamos dar um exemplo. Claro que aquela plataforma ali, que é dos grandes, da Meta, não sei o que, tem informações de uma forma abrangente, de um todo tem, mas eles, de uma certa forma, eles também te direcionam para onde eles querem. E eu vejo que as pessoas estão falando como se a IA, a inteligência artificial, fosse uma entidade,
tipo assim, uma certeza absoluta. E aquilo que fala... A gente não diz assim, vou dar uma pesquisada no Google. Agora sim, eu já vi gente falando assim. Ah, não, eu perguntei ao IA. Não, a IA me falou isso. Como se fosse... chega a ser cômico. Como se fosse realmente uma entidade que baixou ali, ou uma pessoa, um médico, gente se consultando por IA, em várias formas, né? Antigamente a gente perguntava no Google qualquer coisa, sintomas e tal, mas a gente, tô sentindo isso, dá uma pesquisada. E hoje as pessoas estão levando a sério, estão tomando aquilo como verdade. Aí eu vou perguntar a IA, eu tô com dor aqui, ele fala, não, eu tô com isso. Aí as pessoas ainda perguntam o medicamento, se automedicam, isso já acontece há muito tempo, mas tá cada vez pior. Questões jurídicas, IA, tem gente fazendo tratamento psicológico com a IA. Nada contra, sabe? Mas é preciso, mais uma vez eu trago essa palavrinha aqui, ter equilíbrio entre o real e o imaginário. E o que chega a ser uma influência das grandes potências que são totalmente influenciadoras, que nos influenciam, aonde também elas querem nos levar. Então tem que ter essa análise, tem que ter essa discrepância, né? Esse senso crítico. E as pessoas não estão tendo. Eu tô vendo muita gente assim, conversando com IA como se aquilo que ela fala, que a inteligência artificial absorveu de conteúdos, de informações, como total verdade. E tá faltando ainda ela pode ter muita informação, a tecnologia, ela tem tudo, mas o senso, o bom senso, onde saber usar, de que forma usar, o momento usar, isso cabe a gente. E as pessoas estão perdendo isso. Estão entregando, muita gente está entregando suas vidas a qualquer a qualquer influência, na verdade não estão nem vivendo, estão atrás de uma tela o tempo todo. E está cada vez pior. Por isso que eu digo, não sou contra o avanço da tecnologia, sou totalmente a favor, isso é muito bom em vários sentidos, mas é preciso ter um certo olhar coerente com a verdade, saber distinguir. E a gente não tá sabendo, e é muita gente sem informação, gente sem informação. Eu não digo nem, porque às vezes eu fico medindo as palavras que eu fico falando aqui. É uma falta de educação, que eu digo, não é que uma pessoa seja mal educada, é uma falta de educação, bom senso, educação de berço, que eu digo, você entender as nuances que tem da vida, do que é verdade, do que não é, do que acontece de fato. Quando a IA fala, porque eu vi na IA pesquisar qualquer coisa, qualquer imagem que acha, porque a IA, parece que a IA, aquele médico da IA, aquele advogado da IA. Então tá faltando, na verdade, a educação mesmo. E isso começa desde a infância. Infelizmente, desde a infância, nossas crianças os pais estão substituindo suas responsabilidades em educar, em orientar, para uma tela. Então, tá cada vez pior. Então, aqui eu trago esse desabafo, um alerta para quem me escuta, né? Esse bate-papo. E vamos tratar a tecnologia da forma inteligente. A inteligência artificial, vamos ser inteligentes também. Não que eu não use, eu uso, faço algumas pesquisas. Eu coloco meu conteúdo da forma que eu quero. Eu uso de uma forma, vamos dizer assim, como um instrumento, como uma ferramenta para mim. Eu vou dar um exemplo. Eu crio esses vídeos aqui. Aí eu digo, me sugestione um título que chame a atenção dos meus telespectadores, que prendam ele no conteúdo, e eu falo sobre isso, isso e isso. Eu tô falando sobre IA, mas eu não vou chegar pra ela e falar assim, me dê um título de um vídeo que fala sobre IA. Não, eu vou colocar um contexto de tudo que eu falei e pedir a ela pra estar de acordo com a minha realidade. Isso é até um exemplo bobo, que às vezes eu nem faço isso, porque eu gosto da minha criação, da minha cabeça, qualquer coisa que eu pense, eu acho que é muito mais verdadeiro, comigo mesmo primeiro e com quem me assiste. Mas pode ser que uma hora ou outra eu precise, como eu já fiz. E é isso, meu desabafo de hoje. Essa conversa aqui, essa chamada aqui que eu mostro um pouco
como mudamos, né? Da época das bibliotecas para hoje a pessoa achar que está conversando com um ser humano, uma entidade que é perfeito, que não erra, que tudo que fala ali é pura verdade. E isso tá cada vez pior, viu? Eu tô vendo muita gente assim, muita gente sem informação, sem conteúdo. E gente com conteúdo também, viu? Muita gente assim, instruído também, infelizmente, tá entregando essa responsabilidade de ter sua vida, na verdade, né? Porque ter o que te alimenta, o que te fornece por qualquer coisa na internet que acha. Mas é isso, até a próxima. Hoje foi um desabafo. Espero voltar aqui com dicas de livro, que a leitura salva. Ah, graças a Deus, ainda existe conteúdos verdadeiros que salvam. A boa leitura, a leitura que te prende, que te faz raciocinar, que mexe com sua imaginação. E é isso que eu gosto de trazer aqui, dicas de livros interessantes que falam sobre história, sobre comportamento, que falam sobre gêneros, que falam sobre tudo, que desperte minha curiosidade e a de vocês também, que através das minhas dicas busque um livro ou algo que esteja de acordo com o que vocês amam e gostam. Beijo e até a próxima!